O motociclista morreu em um acidente de trânsito na rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci. Ele foi atingido por um carro que tentou fazer uma ultrapassagem em um trecho não permitido. O carro tentou fazer ultrapassagem e, olha, matou o motociclista. Os detalhes agora nas imagens de Sérgio Leite, reportagem de Cássio Freitas. A frente da moto virou um amontoado de ferro retorcido. A caixa de isopor onde a vítima transportava os salgados que vendia se abriu. Os alimentos e objetos ficaram espalhados pela via. Os destroços dos dois veículos se esparramaram pelo chão. O acidente aconteceu na rodovia João Traficante, em Franca. Segundo testemunhas, o motorista do carro seguia sentido Ibiraci quando aqui no quilômetro 3 fez uma ultrapassagem e bateu de frente com o motociclista que estava na pista contrária. Com impacto violento, o veículo ficou com a lateral frontal esquerda destruída e o para-brisa chegou a quebrar. O carro só parou nessa área de vegetação ao lado do acostamento. Os bombeiros foram acionados, mas quando a equipe de resgate chegou ao local, o motociclista José Donizete de Campos, de 61 anos, já havia falecido. Recebemos aí essa solicitação desse acidente, de trânsito. A princípio nos informaram que era carro versus carro, com vítimas presas na ferragem, mas chegando no local aqui nós verificamos que tratava de um acidente com moto versus carro, onde infelizmente aí o motoqueiro veio a óbito atestado aí pela USA que compareceu aqui no local. No carro só estava o motorista. O homem teve que ser socorrido. Ele é apenas bastante assustado, em choque pelo ocorrido, principalmente pelo desfecho da ocorrência, onde foi atendido aí pela USA e levado até o pronto-socorro. Ele fazia no sentido contrário, porém ele alega que saiu para fazer uma ultrapassagem, porém a motocicleta estava sem farol e ele não conseguiu visualizar e quando deu por si ele já estava em cima e não conseguiu evitar o acidente. Uma parte da via e o acostamento tiveram que ser interditados para o trabalho da perícia. O local foi sinalizado com cones para evitar novos acidentes. O trânsito ficou lento no trecho. A pista é simples, porém não tem local de ultrapassagem nesse local aqui. A faixa é contínua, é proibido de ultrapassar tanto de um lado como do outro, Em relação à documentação dos veículos, CNH, tá tudo certo, não tá? A princípio sim, tá tudo certo. José Donizete voltava para Franca quando tudo aconteceu. Segundo familiares, pelo menos 2 vezes na semana, ele vendia salgados em Ibiraci, que eram feitos pela esposa. O corpo dele foi levado para o IML, o Instituto Médico Legal. Uma rodovia que tem grande fluxo, não tem um acostamento muito bom, O local não tem sinalização, não iluminação. Então, redobrar a atenção em trechos como esse aqui, que é curva, que é local de grande fluxo, Olha, o que o seu José fez de errado? Nada. Nada. Fez nada de errado. Ele estava no caminho dele, por mais que o motorista do carro fala, olha, não tinha farol, Mas é difícil. Claro que a perícia vai acompanhar, mas eu não consigo imaginar como que ele conseguia guiar à noite sem farol, aos 61 anos, tá? É difícil imaginar que ele andava na escuridão total, numa rodovia, e que não tinha nenhuma espécie de lanterna, de farol, de iluminação, porque, olha, nos momentos que ele ficava sozinho, ele ia 2 vezes por semana para vender os salgados da esposa, salgados caseiros, lá em Ibiraci. Uma pessoa que é muito conhecida em Ibiraci, muito querida na cidade de Ibiraci e muito aguardada, porque, olha, um homem de 61 anos, coloca no telão aqui, eu gosto de olhar no olho do povo a hora que eu estou falando aqui no Balanço Geral, porque esse aqui é o programa do povo, esse aqui é o Balanço Geral, tá? E olha, eu não consigo entender como que um homem com 61 anos de idade, ele guiava uma moto todos os dias numa rodovia péssima que é a João Traficante, Como o próprio policial disse, uma rodovia de pista simples, um acostamento precário, uma sinalização precária, ainda mais no trecho mineiro, A linha de divisa São Paulo, Minas Gerais. Agora, como que esse homem andava no escuro, sem nenhuma iluminação? É estranho, não é? É no mínimo estranho. Eu não sou investigador, não estou acusando o motorista do carro aqui, mas a versão que ele deu, na minha opinião, é uma versão no mínimo estranha, no mínimo questionável. Como que o motociclista não tinha farol, andava à noite no breu, e a hora que não tinha ninguém, porque a rodovia não tem nenhum tipo de iluminação, não tem. Então a hora no breu ele não enxergava nada, ele andava no escuro. Jamais eu ia imaginar um homem de 61 anos se arriscando numa situação como essa. Agora, de um lado é o seu José, que estava certo na pista dele, voltando de vender salgados e a esposa aguardando ele em casa. Do outro, tem um motorista, que estava
na mão dele e aí ele invadiu a mão contrária, já está errado, em um trecho que é proibido ultrapassagem, errado também, e provavelmente uma velocidade a qual ele nem conseguiu frear a tempo de evitar a batida na moto. Olha quantos erros de um lado e quantas situações do outro. Só que, infelizmente, do lado do cara que estava certo, que é o senhor José, esse idoso que vendia salgado em Ibiraci, não tem nenhum erro e ele está morto. No lado do carro, que ultrapassou no lugar irregular, que está alegando que não viu o farol da moto, que não tinha farol, o cara tem o quê? Nada, né? Não tem nada. Malemar, uma escoriação, uma dor de cabeça, porque viu a pancada ali e porque passou isso aqui ontem. Agora, de um lado chora uma família que perde um provedor, né, que vendia os salgados, e do outro o motorista fala, olha, não viu, o farol estava apagado, né? Mas por que você foi ultrapassar num trecho que não pode? É a maldita pressa do dia de hoje. Todo mundo vive correndo, vive apressado, né? Ultrapassar um trecho proibido. O engenheiro vai lá, estuda e fala, olha, faixa contínua aqui não pode passar, porque não tem visão. Aí você quer passar. E aí passa e mata um pai de família, mata um avô, mata alguém que está sendo esperado em casa. Seu José não chegou em casa ontem. E a esposa dele estava esperando, porque ele foi com dinheirinho para vender salgado, com dinheirinho para fazer a compra da semana, às vezes. Tão esperado, e agora? Essa família vive do quê? Quem vai vender o salgado? O motorista do carro? Que invade a pista contrária numa faixa contínua? Essa é a minha revolta, tá? Infelizmente, nada acontece com o motorista. Nada, nada. E nenhuma indenização vai para a família desse homem aqui. Não vai receber, infelizmente, nada. O que eles vão receber, infelizmente, daqui a pouco, é esse caixão fechado com o corpo desse homem que está voltando do trabalho, tá? Tudo porque o motorista, na pressa de querer ultrapassar, de chegar antes aí em Ibiraci, ele acabou ultrapassando aí pelo lado que não podia, tá? Não podia. O corpo do senhor José Donizete Campos está, nesse momento, sendo velado em Ibiraci, no velório municipal. Vai ser enterrado no cemitério da cidade, hoje, às 6 horas da tarde. Meus sentimentos à família, aos amigos e, olha, pelo menos na cabeça desse motorista vai ficar batendo, martelando. Eu matei em um acidente um motociclista em um trecho de pista contínua. E não há desculpa no mundo falar, olha, ele estava no escuro com uma moto à noite, né? Não há desculpa no mundo que vai fazer amenizar essa pena que é a pena, ó, na sua cabeça, tá? Então, antes de cometer uma infração de trânsito, pensa que do outro lado você pode matar alguém, pode matar um pai de família, um avô que é esperado em casa.